Olá pessoal, eu sou Renata Mota, do canal Liberte o Ser com Renata Mota. E hoje vim trazer um vídeo para vocês para falar quem sou eu, quem é Renata Mota, né? Por que eu trago esses assuntos sobre meditação, respiração, autoconhecimento, despertar da consciência, por que eu falo sobre isso hoje, né? Já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, curte esse vídeo aqui para poder ajudar aqui o canal a crescer cada vez mais. Então vamos lá, né? Como é que tudo isso surgiu na minha vida, né? Como é que esses assuntos surgiram na minha vida? Eu ainda, quando era adolescente, o meu pai sempre trouxe muito para mim, para o meu irmão, os temas do despertar da consciência, do estar presente. O meu pai pratica pranayama, que é a parte da respiração, né, dentro do yoga, dentro do processo de meditação, de autoconhecimento. Ele já pratica isso há muitos anos, então ele sempre introduziu esses temas com a gente. Eu li muitos livros sobre isso na adolescência. Dentro da minha casa, nós sempre tivemos muitas conversas nesse intuito do despertar, do estar consciente. Então tudo isso surgiu na minha adolescência. Só que eu estava em outra fase da vida, eu não me aprofundei. Então sempre tive muito conhecimento, pratiquei ali, li muito, mas nunca me aprofundei nisso. E aí a vida foi seguindo. E a primeira faculdade que eu fiz, na época, eu me inscrevi para as faculdades públicas em psicologia, mas por algum motivo não segui e acabei iniciando uma faculdade de matemática. E por quê, né? Só para explicar um pouquinho do porquê, para vocês entenderem o contexto lá no final. Eu estudei o meu segundo grau em colégio estadual, né? Eu vim de todo o meu histórico em colégio particular e no segundo grau eu fui para o colégio estadual. E cheguei lá e vi que as pessoas tinham muita dificuldade de trabalhar com números, né? De fazer contas, de saber as exatas, a matemática. E aí eu ficava, depois do horário da aula, explicando para as pessoas a matemática. E aí eu tinha entendido que o ajudar as pessoas era fazer a faculdade de matemática. Depois de muitos anos eu entendi que eu queria ajudar, não era exatamente a matemática. Mas enfim, fui lá e fiz 2 anos e meio de matemática quando eu resolvi trancar e mudei para o marketing. Então, me formei em marketing. Depois eu fiz um MBA em liderança e gestão de pessoas, porque eu comecei a entender que eu queria lidar com pessoas, então fui mudando ali um pouco a minha trajetória. Então toda a minha parte de formação é essa. Eu trabalho numa empresa hoje há 12 anos já, então trabalho no marketing. Eu trabalho, como me formei, né, trabalho com marketing hoje também, além de todo esse trabalho que eu desenvolvo, do autoconhecimento, da meditação e da respiração. E daí foi assim toda a minha formação. E aí em 2019, a minha filha menor, tinha 9 meses ainda, teve meningite. E aquilo ali foi um grande despertar para mim mesmo, né? Que eu comecei a me questionar o que eu tô fazendo aqui, qual que é o meu propósito nessa vida. Eu me sentia ali impotente diante daquela situação, de ver minha filha naquela situação e não poder agir muito. Enfim, a gente entende, né? Eu já falei até em outros vídeos aqui no canal, que muitas vezes a transformação ela vem através de um momento difícil, né? Da dor mesmo. Então ali eu iniciei todo o meu questionamento sobre a vida, logo depois eu passei por um outro momento também difícil, e aí tudo isso fez com que eu me voltasse para dentro. Então ali, a partir daquele momento, eu comecei a procurar informações sobre autoconhecimento, eu fiz diversos cursos, me formei em instrutora de meditação, porque, como falei, já na adolescência já fazia alguma coisa voltada para isso, eu queria me aprofundar, e eu tinha entendido naquele momento que o caminho era olhar para dentro. E a ferramenta é a meditação, né? E a respiração, que é o que te ajuda ali a entrar num estado mais calmo, né? Acalmar a sua mente, se conectar com a sua essência. Então, o primeiro curso que eu fiz, o primeiro caminho que eu procurei foi a meditação. Eu falei, caramba, como é que eu vou me aprofundar nisso, né? E aí eu fui fazer um curso para ser instrutora de meditação, professora, enfim. E aí fiz esse curso, comecei a meditar diariamente e fui cada vez encontrando mais os caminhos. Então, depois disso, eu fiz curso de terapia holística, então sou formada em terapia holística também, onde dentro da terapia holística aborda diversos temas, é bem brando mesmo, assim, bem amplo, todo o universo que é trabalhado dentro desse curso, então me formei nisso. Fiz cursos de lei da atração lá fora com pessoas renomadas de neurociência, então comecei a entender um pouco mais o cérebro humano e aí toda essa parte de lei da atração, da cocriação, como é que a gente atrai para a nossa vida. Depois eu fiz o curso de instrutora de yoga, por que eu fiz um curso de instrutora de yoga, né? Porque eu não queria fazer só a prática, eu queria entender a filosofia, eu queria me aprofundar mais em mim. Então fiz aí, foi bem extenso, foi um curso presencial, então foi uma outra formação que eu fiz. Fiz Theta Healing, que é pra gente aprender a trabalhar as nossas crenças, a parte energética, reprogramar ali, né? Então assim, fiz vários cursos para me aprofundando e tudo isso no intuito de eu me conhecer melhor, de eu passar por aquele momento difícil ali e entender quem era a Renata, quem era eu de verdade, qual que era a minha essência, o que eu vim fazer aqui, qual era o meu propósito nessa vida, né? E aí fui me aprofundando e aí desde 2019 pra cá eu vim trabalhando nisso.
E aí cheguei no momento que eu entendi que um dos meus propósitos é também ajudar as pessoas que estão passando agora pelo mesmo processo que eu comecei a passar lá em 2019, mais intensamente, mais profundamente, a passar de uma forma mais fácil, não precisar fazer todos esses cursos que eu fiz de aprofundamento para poder me entender ali, entender que eu tinha que trabalhar as minhas sombras, trabalhar as minhas crenças, para assim poder co-criar alguma coisa, porque a gente coloca lentes durante a nossa vida, a gente veste máscaras para poder muitas vezes satisfazer o outro, a expectativa do outro e não a nossa, e a gente vai aprendendo a tirar essas máscaras, aí descascando aqui todo o nosso ser para chegar lá dentro da nossa essência que está no nosso coração. Então, por isso que eu sempre falo para vocês aqui, o caminho é olhar para dentro, não tem outro caminho. O caminho sempre é olhar para dentro. Só que você vai encontrando várias ali saídas nesse caminho, vários obstáculos, atalhos. Então, esse é todo o processo do autoconhecimento. Então, eu entendo que hoje meu propósito de vida é pegar tudo isso que eu vivi e ajudar outras pessoas a passarem mais facilmente por esse caminho. Eu fiz diversos cursos, como eu falei para vocês, mas eu, Renata, minha opinião, eu acredito muito que a gente pode fazer diversos cursos, mas o que capacita, o que dá capacidade pra gente de passar um conteúdo, uma formação para uma outra pessoa é a experiência. É você ter experienciado aquilo que você aprendeu, porque ali você vive na pele e você entende melhor como é que você passa por aquela situação. Então, gente, esse é meu propósito, por isso que eu tô aqui, que eu gravo os vídeos, porque eu entendo que o caminho sempre é começar a olhar para dentro e a ferramenta é a meditação e a respiração. E aí tem outras coisas que você pode ir agregando, por exemplo, toda a parte física que o yoga trabalha, porque a gente armazena as nossas emoções no nosso corpo, então o nosso quadril fica armazenado nas emoções, nós temos que abrir o nosso peito para o recebimento do universo, enfim. Existem várias outras que vão complementando esse caminho, mas para mim o fundamental é olhar para dentro e as ferramentas são a meditação e a respiração. E aí você vai trabalhando tudo que você precisa trabalhar em você para, de fato, viver de acordo com a sua essência, de acordo ali com o seu propósito. É isso, pessoal. Espero de verdade que todos os conteúdos que eu trago aqui no canal sejam benéficos, ajudem, porque um dos meus propósitos é esse, ajudar outras pessoas. Então, muito obrigado para vocês que estão aqui comigo. Espero de verdade que ajude. Gratidão.